pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das PCs. Eu sou a Paula, tô aqui do lado da Fabi Arello, minha amiga. Olá. Seja bem-vinda, Fá. Muito obrigada, Paula, muito obrigada por mais um episódio. Hoje nós estamos aqui com a Julie. Seja bem-vinda, Obrigada, Julie, Obrigada por me aceitar receberem. o nosso convite. Obrigada. Nós que agradecemos. A Julie que tem um espaço, né, que é fundadora do Meu Espaço Linguístico aqui em Atibaia. Isso aí. Ela estava falando pra gente, uma escola que já está há 7 anos, né? Já. E Tá que no coração de tem uma Atibaia. pegada diferente, Sim. né, do inglês. É. Muitas questões diferentes, muitas coisas isso é muito diferentes, bom. né? Primeiro que a gente pensa assim, oi gente, eu sou a Julie, então obrigada por me receberem. Eu acho que a gente vai falar aqui do meu espaço, mas a gente também vai falar da importância de falar inglês, né? Eu acho que as pessoas sim. têm uma resistência ainda no Brasil a essa questão, e até por questões culturais, assim, né? Por que eu tenho que falar inglês? Sim. Por que eu tenho que falar uma língua que é do outro? Por que eu tenho que falar uma língua que não é originariamente latina, por exemplo, né? Porque é a língua franca, né? Sim. E se eu quero competir globalmente, se eu quero me considerar uma cidadã do mundo, eu preciso falar a língua que todo mundo fala, né? Se eu quero abrir portas para mim profissionalmente, e a gente está falando de um país com alto índice de desemprego, que qualquer qualificação é Sim, válida, sim. muito mais o inglês, porque a gente tem hoje um dado muito assustador, assim, que 3% das pessoas no Brasil falam inglês fluente. Eu acho que outras pessoas falam, mas fluente, aquele que se destaca, que realmente abre portas, são 3%, né? Nós estamos abaixo de países como o Chile, por exemplo, que são países menos desenvolvidos que nós, né? Então, qual é a razão disso, né? Eu acho que tem uma resistência porque é um país que não investe muito na cultura, em geral, né? A gente não... Eu acho que cultura é um autocuidado também, né? Como psicologia é um autocuidado, Exato. a cultura ela é um autocuidado. E o inglês seria isso, né? É que as pessoas entendem como um item de currículo, mas na realidade é um diferencial pessoal, de crescimento pessoal, né? Eu sei o que ele fez por mim, por isso que eu digo, Sim. né? Eu falo inglês desde muito cedo. Meu pai me colocou com 7 anos, então vamos entender que com 14 fiz minha primeira viagenzinha pra Disney e já estava lá falando inglês com que todo legal. mundo. E eu senti, eu falei, opa, de todo mundo que tá aqui no grupo, eu sou a única. E as pessoas ficavam, ai, ô teacher, vem cá, ô teacher. E eu tinha uns 14, 15 anos, né? Então foi muito interessante essa primeira experiência, porque eu falei, tem alguma coisa aí. Sim, te despertou já uma aptidão. Tem alguma coisa aí e que vai fazer a diferença pra mim, porque eu tô me destacando muito, né? E de lá pra cá, eu comecei minha primeira aula de inglês com 17 anos. Eu tenho 40, são muitos anos aí, né, conduzindo cursos de inglês e testando de tudo e verificando tudo que dá resultado e o que não dá. Mas eu acho que a primeira grande questão é: vamos falar inglês. Essa é a primeira questão, né? E aí o como é o que a gente acho que vai bater um papo aqui hoje, né? Conversar desse como. Enfim, eu acho que a primeira grande questão é essa, né? Mas você já falou uma coisa que eu achei muito interessante, da cultura. O quanto que é legal, o quanto que enriquece a gente conhecer essas outras culturas, saber como é, como funciona. Exato. Isso traz ali um escopo, até para um papo, para a vida, para entender É um um pouco mais, repertório. Sim, para é um entender repertório. Exato. política, para entender Exato. geografia, para entender um monte de coisa. Pra Quando a entender gente... até sobre si mesmo. Exato. Quando a gente conhece outras culturas, a gente aprende demais, cresce demais. Eu vi uma frase, eu vou pedir desculpa desde já porque eu não me lembro quem. Eu sempre falo essa frase e eu não lembro quem é o autor. Mas ela diz Usa assim: como sua. você não pode. Fala minha. que é sua. Quoting Julie. Se você não pode conhecer a sua própria língua se você não conhece uma segunda. Porque quando você conhece uma segunda, você faz analogia, né? Você Sim. faz o comparativo de uma para outra, né? Eu acho que me tornei uma grande comunicadora porque o inglês teve uma pauta muito grande na minha vida muito cedo. E aí eu comecei a entender a importância da comunicação, né? As minhas primeiras entrevistas, imagina, 16, 17 anos já fazendo entrevista em inglês. Foi muito interessante, assim. E eu sempre digo que o inglês me dá muita coragem para migrar de área, por exemplo, para me jogar em abrir uma empresa, para me jogar... Eu vim para Atibaia por uma proposta fora da área de educação, na verdade, na área de hotelaria, que é a minha segunda área de atuação, e vim sem medo, porque eu falei, se não der certo, e não deu, se não der certo, sempre vai haver uma segunda opção para mim. Eu sempre tenho uma posição no mercado, porque como é muito escasso a quantidade de pessoas que desenrolam uma entrevista super bem, eu sabia que ia estar, né, que haveria dava segurança. Exato.
Se as pessoas soubessem disso, eu acho que você chega lá com um currículo com 15 coisas, 15 qualificações, aí na hora da entrevista do inglês não passa por causa de uma coisa. Uma coisa que você, de repente, se tivesse mais persistência, 3, 4 anos seguidinhos, Sim. você teria resultado. O problema é essa persistência que as pessoas vão perdendo também. E eu tenho que confessar que o mercado de cursos de inglês está meio queimado. Né? Sim. Eu acho que oferecer um impossível é a mesma coisa que eu chegar para você, vocês que são da área de psicologia, olha, em 3 sessões você vai estar assim tão feliz, você vai estar aqui dando pulo de alegria, né? Não, é um trabalho, você vai fazer um trabalho, um desenvolvimento. E quando a gente fala de comunicação, que o inglês é isso que eu prego dentro do meu espaço. Inglês não é uma matéria de escola, ele é um meio entre eu e você, né? Entre eu e mais alguém. Então, a humanização do curso é super importante. E o que a gente vê nessas ofertas mentirosas? A mecanização. Então, eu criei um método absolutamente reproduzível, copia e cola, que vai funcionar para você, no mesmo tempo, do mesmo jeito, né? O grande slogan do meu espaço é no seu tempo, do seu jeito. Tá. Por quê? Porque o protagonismo do aluno é muito importante, como o protagonismo dentro de uma sessão de psicologia, por exemplo. Ele sabe que tem uma parte dele, ou deveria saber, é importante conscientizar que existe uma parte dele que precisa estar presente, né? A gente tem inúmeras etapas da metodologia, inclusive, que servem para trazer a pessoa para dentro da aula, né? E deixar muito claro que ela tem um papel ali de comunicadora, de geradora de discurso. É um trabalho bastante, não vou dizer que é um trabalho fácil, é um trabalho bem holístico. É um trabalho bem subjetivo, vamos dizer assim, porque a gente fugiu do copia e cola, né? O copia e cola, ele pode ser vendável, porque você coloca aqueles itens todos coloridinhos, mas aí queimou um pouquinho o mercado, eu tenho que confessar. A gente, para fazer uma venda de um curso, tem que ter muito cuidado, até com as emoções das pessoas, porque elas já investiram em cursos errados, algumas vezes. E acaba cansando, né? Você vê até, porque a gente faz e parece que não andei, não aprendi. E daí, será que eu não me dediquei tanto? Será que foi a questão? É muito comum ver quem já passou em 2, 3 escolas. Muito. Eu já passei em uma escola e fiz com uma professora particular. E aí, é isso que a Fá falou, eu ficava perguntando, procurando, nossa, mas... Então, acho que sou será eu, que né? eu Não tenho vou fazer algum mais, problema? né? Acho que Muitas eu tenho vezes, né? Deve ter algum problema. Não é possível, né? E como que pode ser possível para uns e para outros? Não é uma coisa assim... Porque, eu não sei, talvez alguns talentos, realmente, algumas pessoas excedam, assim. E aprender um segundo idioma, o Rodrigo até, meu marido, que é sócio lá na empresa, né? O cofundador comigo, a gente estava num farol hoje, veio um senhor falando em francês e tal, e eu respondi tudo. E eu não falo francês fluente, né? Já fiz alguns cursos aqui e ali, mas eu não falo francês fluente. E ele disse, mas que facilidade que você tem com línguas. Tudo bem, só que eu trabalho com línguas, essa é a minha área de atuação. Mas se ela não é a sua área de atuação, a gente até estava conversando antes de começar, né? Se você vai para países como a França, por exemplo, eles não têm um standard de inglês assim perfeito. Eles arrastam o sotaque, só que eles estão se comunicando muito mais que nós. Inclusive, porque tem vários países ali, eles falam mais inglês do que nós, né? E tudo bem, mas a gente estabeleceu critérios inatingíveis e gera sofrimento, né? Eu já vi pessoas falarem super bem e dizerem, nossa, mas quando eu vejo o nativo falando é muito diferente. Sim, claro, porque ele é nativo e você nunca será. Fluência não é ser nativo, né? É muito diferente. Então é importante estabelecer também critérios reais. O que meu espaço propõe? O diálogo. Olha, nós estamos nesse ponto, a gente não nivela muito básico, intermediário, avançado, eu não uso muito essa terminologia, só quando conforta o cliente, porque às vezes ele se sente melhor sabendo, né? Mas assim, o mais importante é qual é o seu momento. Olha, o meu momento tentei 5 vezes, eu tô de saco cheio, esse é o meu momento. Como é que nós vamos fazer dentro de sala de aula para que haja uma participação que eu esteja mais motivada, que eu consiga criar uma conexão com o inglês? Porque se ele fica do lado de fora e não do lado de dentro, como é que sai discurso? Ele está sempre do lado de fora, como algo que não me pertence, né? Ele tem que passar a pertencer. Uma vez eu usei um termo e era uma professora universitária, eu me lembro, ela regalou o olho assim, nossa, ninguém nunca falou isso. É personificar. Você tem que personificar aquelas palavras, elas têm que fazer um certo sentido para você, né? Por isso que evitar a tradução é muito bacana. Eu não sei se vocês já estudaram com tradução, assim, não me parece uma coisa muito escorada? Sim. E não é equivalente, né?
porque as frases não são equivalentes, né? Verdade. Traduzir é muito perigoso. Google Tradutor não dá. É uma ferramenta que não funciona. O importante e sai do entendimento, né? Se a gente pensar até no português mesmo. Se hoje fala-se muito mais isso, que a interpretação é fundamental. Não é só você saber ler e escrever, mas interpretar o texto. Exato. Quando a gente pensa em outro idioma também, a gente não é só ler ali o que significa decifrar as palavras, código, né? decifrar aqueles códigos linguísticos. É fazer a interpretação daquilo. Exato. Se tiver tudo do lado de fora é mais difícil, né? Eu penso que se eu fosse estudar francês hoje, por exemplo, eu ia me cercar de coisas que tivessem francês. Eu ia passar a assistir alguns filmes de vez em quando, num tempo de lazer. Porque quando eu vou aprender alguma coisa e eu encontro o repertório, as coisas se combinam, né? Eu facilito o processo. É igual você tá fazendo exercício físico e comendo muito. Alguma coisa não vai encontrar e vai dar um desencontro, né? E aí não tem muito resultado. É a mesma coisa. Muitos alunos fazem curso de inglês, investem e assistem tudo dublado. E eu digo, essa não é uma estratégia muito inteligente, porque daí o repertório não se encontra, né? Então essa é uma das dicas mais importantes que a gente dá lá. E trabalha muito com a imersão, né? O que é imersão? Imersão é você resolver problemas em inglês, você gerar um certo estresse. Quando eu falo estresse, não é o estresse da gente estar estressado, mas aquele movimento. Então, por exemplo, uma atividade super bacana, você ficar de costas pro amigo e conversar, sem poder ler os lábios. Uma outra atividade é colocar um foninho com uma musiquinha e o outro tá falando, você tem que fazer uma interpretação labial, que a gente chama de lip syncing, que são atividades que flertam muito com a gamificação, né? Elas flertam muito com o jogo, mas na realidade eu tô te treinando para uma situação de estresse, porque no aeroporto, como que é? Você tá preocupado com a mala, aquele barulho todo, olhando o horário do teu voo, ainda tem que perguntar pro guarda onde fica o portão tal que você se perdeu. Você tem tudo isso envolvido, né? Se você tá trabalhando com uma metodologia copia e cola e que tem um método ali vendável de material didático, né? Você não tem... A sua parte é muito rasa. E se a sua parte é muito rasa, na hora que você tiver que falar, você não tá em propriedade, né? Então, um dos pontos mais importantes para a gente é a imersão, resolução de problemas, gamificação. Mesmo os adultos precisam desses jogos, assim, que não expõem o aluno, mas que geram uma certa diversão. Até um certo desconforto, mas gostosinho, né? Assim, é desconfortável, mas é gostosinho. A gente procura tirar as pessoas da zona de conforto, porque daí elas conseguem se comunicar. A gente sempre trabalha com quebra-gelo, porque... Eu gosto de fazer analogias, né? Mas é a mesma coisa da sessão de terapia. Você senta e a terapeuta olha pra você. Aquele gelo. Aí vocês têm um jeitinho de fazer a pessoa dar uma soltadinha, assim, pra conseguir. É a mesma coisa, né? Você chega e as pessoas estão preocupadas com outras coisas. É importante que tenha uma etapa de situacionar, de quebrar o gelo e quebrar a barreira com o outro. Porque o maior problema do inglês é ser avaliado, eu acho, né? Você tá falando e... ele vai falar que a pronúncia tá errada. Verdade. Né? A gente tem muito cuidado na correção também, para não travar, para não gerar trauma, né? A minha grande vontade é que esse mercado retome no sentido de credibilidade, né? Nós trabalhamos muito com a credibilidade. Muito cuidado na oferta, muito cuidado para, né, não oferecer o que não vai acontecer, né? E realmente manter um diálogo do começo ao final. Olha, onde eu tô? Você tá aqui. Como é que eu caminho para cá? São esses os passos para você caminhar para cá, né? Todo esse know-how de 20 e tantos anos dando aula é que contribuem para isso. Mas existe também uma predisposição nossa, da empresa, à humanização. E é aí que faz a diferença. Porque os alunos se sentem muito... Alguém está abraçando o meu projeto além de mim. Isso é muito confortante. E como que você chegou nesse momento de... falar, né? Você começou com 17 anos, né? Eu estou com 40. Daí como que foi esse despertar para abrir um espaço que tem essa visão, né? E que você acredita e que você fala, nossa, e agora como que eu vou competir num mercado onde as outras escolas, né? Não criticando, mas que a gente sabe que é feito daquela forma, né? Uma crítica até. Que a gente Não sei se eu tô errada na crítica, mas isso de pouquíssimo tempo, eu acho muito estranho. Rápido. O que você consegue em pouco tempo na vida? E que não te tem algum risco? Não tem, né? E que não te traz desconfortos, né? Algo assim. Porque precisa ter desconforto para que a gente tenha mudanças, né? Para poder mudar de patamar, né? Sim. E daí como é que foi esse despertar de você falar assim, nossa, eu vou para essa linha e vai dar certo. Vou seguir aqui. Eu vou seguir essa, né? A primeira vez que eu dei aula, né, aos 17 anos, foi muito rápido como os alunos tiveram uma receptividade positiva.
E eu falei, nossa, não é só o nível de inglês que faz com que eles recebam isso tão bem. É claro que eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa, ela era neozelandesa, me treinou muito, teve muita paciência, né, para me treinar. Claro que isso também contou. Mas eu senti que muito rápido a resposta deles era boa. E eu falava, nossa, eu acho que eu nasci para trabalhar com o público. Deve ser essa a questão. Ok. Eu tinha feito turismo na faculdade. Eu tinha muita vontade de trabalhar nessa área. Então, teve um gap de 6 anos aí, graças a Deus, que eu trabalhei em hotelaria. E hotelaria é gente. É lidar com gente. É ser humano lidando com ser humano que está fora de casa, que precisa de todo o apoio, o conforto, a empatia. Eu fui treinada para atender pessoas em situações assim, fora de casa, de desconforto, vamos dizer. Hotel é desconforto. Se você está falando de um hotel de business em São Paulo, por exemplo, que o cara está cada dia num lugar, é desconforto. Ele está fora da casa dele. O pijama não é o dele, o travesseiro não é o dele. Tem muitas questões aí por trás. Foram 6 anos valiosíssimos na minha formação. E eu acho que para quem está trabalhando, principalmente, você não está lá passeando. Você está lá atenta a tudo. Tudo. E as minhas funções sempre foram de front. Uma delas foi concierge, por exemplo. Quer dizer, tudo que o hóspede precisa, desde um delivery até comprar uma aliança de casamento para a mulher que ele vai pedir em casamento. Então, assim, foi um repertório na tratativa com o cliente que não tem preço. Eu sou muito agradecida por esses 6, 7 anos que eu trabalhei em hotelaria. E aí, nesse gap, né, foram esses anos todos trabalhando com pessoas e tal, aí voltei a dar aula. E aí eu falei, bom, mas agora eu preciso parar e pensar por que essa receptividade por que é tão fácil para mim ter esse desempenho em sala de aula? Por que eu consigo? Eu lembro que os alunos faziam abaixo-assinado nas escolas que eu trabalhei. Eu só estudo se for com ela. Eles me davam as maiores turmas, porque sabiam que o índice de rematrícula ia ser muito alto. Tá. E eu falava, existe uma metodologia que eu estou seguindo, mas eu acredito muito na autoria. Eu acredito muito na autoria em qualquer função que você for fazer. Os hóspedes era a mesma coisa. Tinha 5, 6 recepcionistas no balcão, por exemplo. Eu vou falar com ela. Mas porque aí ela me entende mais rápido, mais rápido. Então, quer dizer, a tratativa estava funcionando, né? E aí eu falei, bom, mas agora chegou a hora de eu entender o que é que eu estou fazendo. E eu comecei a ter muito aluno. Decidi deixar as escolas que eu trabalhava e seguir uma carreira mais solo, assim, ver como é que isso funcionava. E começou a ter muito aluno. E é muito trabalho, né? Gente, preparar uma aula, meu Deus, aqui, sei lá, eu dava 6 por dia, era uma coisa assim. Eu preciso criar um sistema de preparação. E vai ser bom, porque eu vou começar a colocar aqui o que está funcionando. Deixa eu ver o que funciona. O que eu faço toda vez? E aí eu falei, nossa, deu 7 itens. Esses 7 itens são cruciais para as aulas que eu dou. E é isso que os alunos sentem. Claro que isso atrelado a um atendimento hoteleiro, que é o que a escola preza, é impecável. A apresentação da escola é impecável, o atendimento é impecável, o tempo de resposta. Isso conta, né? Porque, sei lá, hoje vou faltar, quero uma reposição em 5 minutos, alguém responde, né? Então, trabalhar no atendimento na escola também fez a diferença. Porque se eu estou me sentindo acolhido, as barreiras que eu tenho com o inglês diminuem, porque eu estou muito acolhido. Eu sinto que tem alguém junto comigo nisso, né? Então, eu acho que foi toda essa miscelânea de coisas, uma receptividade que não tinha como negar, né? Eu não tinha como negar, eu falava, mas é muito. O que é que eu estou fazendo que tem tantas... que está funcionando tão bem? Eu sabia que não era só o nível de inglês, porque tinha muita gente com inglês bom também, né? E eu falava, não é só isso. E aí eu percebi que era muito eu tenho a leitura do ser humano, né? Eu treino os professores para coisas como empatia, por exemplo, né? Bom, mas não tem nada a ver com metodologia. Tem. Eu trabalho com sinergia de grupo. Se o professor não tiver empatia com a dificuldade, como que faz? Sim. Não rola. E não é só paciência. Sim. É conseguir entender o que ele precisa sem ele poder dizer, porque o aluno nem sempre vai poder dizer. Sim. Ele não consegue, né, verbalizar. E a gente trabalha muito a sinergia de grupo também, porque máximo 6 pessoas a gente coloca, né? Uma média de 6 pessoas. Se aquelas 6 pessoas vindo ali para falar um idioma cheio de barreiras e desconforto, não estão confortáveis entre si, eu também não vou conseguir gerar essa comunicação. Sim. Então, você veja que são aspectos super subjetivos, só dá para imaginar como é complexo o que a gente faz. Não é um trabalho fácil, é um trabalho bastante complexo. A gente investe muito em treinamento. Esse primeiro semestre foram mais de 100 horas em treinamento, né? Transferindo conhecimento e formando profissionais orientados para pessoas, né? Não é
só o método, não é só a técnica, é estar orientado para pessoas, né? E a gente está super feliz pensando na expansão já. Eu imagino. E é interessante quebrar um pouco isso e ressaltar a necessidade. Eu fico particularmente incomodada quando as pessoas... não, eu não vou aprender, eu vou para o país dele e quando ele vir aqui para o meu país, ele que tem que falar a minha língua. Isso é de uma ignorância, um atraso tremendo, né? Não é um pensamento expansivo, né? É um pensamento muito fechado. Antipróspero. Exatamente, antipróspero. Eu acho que é essa a ideia mesmo. E é o que eu falei. Por exemplo, eu acabei de fazer uma pós em neurociência e psicologia e não tinha artigo em português. Então você vai ter acesso aos melhores artigos. Não é só uma questão de comprar cultura alheia. Pode ver que o meu espaço não tem bandeira. Ele não tem bandeirinha americana, não tem bandeirinha britânica. Não é isso que eu estou vendendo. Eu estou te vendendo uma ferramenta que te torna um cidadão do mundo. E ser um cidadão do mundo é competir globalmente. Eu posso trabalhar aqui ou em qualquer outro lugar. É muito engraçado dizer que não gosto de inglês, não quero, mas todo mundo quer morar fora, porque sabe que existem oportunidades boas. Eu acho, inclusive, que a gente tem que também colocar... Eu, por exemplo, poderia estar morando fora. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Mas por quê? Gente, porque eu amo o clima, porque eu acho que se eu me qualifiquei o suficiente, eu estou dentro do meu país e posso dividir qualificação e posso formar pessoas. Eu sempre fico atenta às oportunidades de formar pessoas. Muitas pessoas chegam muito tímidas lá, preciso fazer um certificado internacional e eu já fico arquitetando. Como é que eu vou mudar a vida dessa pessoa? Como é que eu vou mudar o mindset dela? Porque ela está dentro de uma concha. Como é que eu vou fazer ela expandir? E eu falo, gente, simples, através do inglês. Porque se for pensar a nossa geração, não sei a idade de vocês, mas a minha geração, não tinha internet. Sim. Quer dizer, para eu expandir a minha consciência, ou era através de livros, que também não era facinho de achar. Vou ali na Nobel, tem 500 milhões de livros. Não é assim que funciona, né? Nem acessível, né? Não era assim, né? E eu vim de uma cidade relativamente pequena, ela é perto de São Paulo, mas é relativamente pequena. Então, meu universo era muito estreito, né? Como é que houve a expansão desse universo? Através de um segundo idioma, porque daí eu comecei a me interessar por coisas que eu não me interessava antes, né? E isso é fundamental, né? Eu venho de uma família de professores, então eu acredito na possibilidade da elevação através do conhecimento. E assim, é non-stop. Meu filho tem 4 anos e meio e fala inglês. E todo mundo que vai lá na escola sabe que eu tô falando a verdade, porque às vezes a gente fala, mas você é professora de inglês, não é possível que você conseguiu ensinar. Pois eu consegui e sem ensinar. Sim, eu faz nunca parte sentei da pra rotina dar aula. dele. Faz parte do dia a dia. Todo mundo que sai de uma aula minha fala, gente, mas foi uma aula? Nem parecia uma aula. Não parece uma aula, porque a gente vai migrando de um exercício para o outro, de uma coisa para outra, sem aquele clichê, hello dear students, how are you? I'm fine, thank you. Sabe aquele clichêzão de bandeirinha, aquela coisa do comprar cultura alheia? Sim. Não é isso que a gente vende. A gente vende um outro tipo de pensamento, um outro tipo de mindset de pessoas que vão carregar consigo ferramenta de mudança pessoal, ferramenta de escolha. Escolha no país do desemprego é muito raro. Tem escolha, as pessoas não têm escolha, onde dá. Se você puder ter escolha, é muito gratificante. Isso que você falou da gamificação, alguns episódios atrás nós recebemos um neuropsicólogo que também trabalha muito nessa área e ele até falou que esse é o futuro, quem não estiver fazendo parte vai ficar para trás. Sendo professor, sendo psicólogo, sendo médico, seja o que for, é a atualização, é onde você precisa se atualizar. E isso faz muito parte também da forma como vocês trabalham? Muito. Legal. Muito, porque através do jogo eu me descubro. Eu faço questão de dizer que não é jogo que expõe, porque às vezes você fala jogo, eu vou ficar dançando bambolê. Mas muita gente aprendeu inglês. Muita gente já me falou, sabe que eu aprendi de tanto que eu joguei? Eu fico me comunicando, tive amigos lá de fora. Exatamente. Jogos assim, por exemplo, a gente fez uma comemoração esses dias e o tema era liberdade e tal. E o jogo era eu levanto a bandeira ou eu abaixo a bandeira. Parece muito simples. Mas não é mais fácil perguntar para a pessoa, você gosta de pizza? Mas não é muito mais divertido se eu fizer um jogo aqui, por exemplo, vocês levantam a bandeira porque vocês gostam. Você diz assim, I raise the flag. Pizza.
coisas mais difíceis do que Sim. isso, obviamente, né? Sim. A gente vai aumentando o grau de dificuldade. Mas me parece muito mais atrativo do que ficar do you like pizza? Aquele clichê que eu falei do repeteco, né? Da reprodução. A gente trabalha com produção e não reprodução. Aqueles diálogos que você fica relendo e tem que repetir. Eu acho a gamificação um ponto muito importante para as escolas, na verdade. Sim, sim. É um pensamento que as pessoas precisam ter. Aliás, algumas transformações na forma de educar, eu acho que precisam acontecer. O quebra-gelo, o professor ser menos expositivo. Eu falo sempre para eles, cuidado com o tempo de fala. Quem precisa falar inglês é o aluno, não são vocês. O professor é muito expositivo, ele gosta de falar. Onde que o aluno entra? Onde que ele participa, fala, esclarece dúvidas, coloca o repertório dele? Ninguém está ali vazio, né? Todo mundo traz algum conhecimento, em inglês inclusive, porque a gente assiste muita coisa, né? Sim. Eu fiquei aqui pensando um pouco, não sei o que a Fá pensa também disso. Quando você fala do expositivo, quantas pessoas passam, às vezes, por situações de timidez, de constrangimento, porque isso chega pra gente no consultório. E eu imagino que você deve ter recebido também pessoas você tenha que trabalhar que chegavam isso, né? até com os traumas de outras escolas. Muita gente. É muita gente. É preciso um trabalho, porque depois da era da revolução tecnológica vem o quê? Vem a revolução humana, porque agora a gente vai ter que dar conta disso aí. Vocês assim, têm um papel fundamental. Eu digo que é a profissão do futuro. As patologias mentais, elas vão aumentando. Sim. Por quê? Porque a relação com a tecnologia, ela ficou deturpada. Então, agora a gente precisa tomar cuidado com a humanização. Eu faço uma entrevista com a pessoa, eu faço um plano de estudos individual, eu estabeleço critérios válidos e trabalho no convencimento. É até aqui que chega. Até aqui, daqui é uma outra coisa. Nós vamos chegar até aqui. Daqui a gente traça uma nova rota e recalcular a rota sempre. A escola é toda de vidro, como vocês acho que já devem ter visto. Já. O vidro dá uma interatividade dentro e fora, dá uma liberdade para eles de me acessar. Eu acho que essa segurança eles sentem muito e gostam muito de me ter ali, né? De saber que eu vou saber a rota que a gente precisa recalcular para que eles se desenvolvam, né? Não existe não sei falar inglês, existe onde você tá. Eu tô aqui, daí eu vou para cá, porque a fluência ela tem muitos. Eu não sou fluente em economia em português. Eu não sei falar sobre economia em português. E direto eu vou fazer alguns discursos sobre determinados temas, eu falo, gente, minha fluência no português não tá ótima. Claro que eu sou da área de letras, eu tenho um critério mais elevado, né? Eu me cobro mais. Sim. Mas existem temas em português que eu não tenho fluência. Então, quando a gente fala de fluência em inglês, é em quê? Sim, em quê? Que nós vamos trabalhar primeiro? Porque sempre tem espaço para melhoria, né? Nós vamos trabalhar aqui primeiro, depois a gente ruma para cá, depois a gente ruma para cá, e claro que existem as estruturas elementares que devem estar ali, né? Você não faz frase sem verbo, então você precisa de verbo, você não faz frase sem preposição, você precisa de preposição. Sim. Só que assim, uma aula de preposição me parece muito pesado até em português. Nós vamos fazer uma aula de aeroporto, as preposições que tiverem dentro disso, então vão fazer parte dessa aula, né? A gramática, ela não pode ser densa. Ninguém é apaixonado por gramática, exceto gramáticos. Ninguém sai de casa para... Ai, nossa, que delícia. Adoro uma aula de gramática. Não. Sim. Talvez se tiver um jogo, talvez se tiver uma interatividade, eu promovo muito o networking entre eles. Eu promovo muito a preocupação entre eles. Então, a gente não pôs TV, por exemplo, na sala principal, ali onde tem os puffs e tal, e eu brigo com o celular, porque eles sentam e a natureza deles é... mas cata uns joguinhos, já dou na mão e falo, ó, vamos fazer joguinho de diálogo, vamos se divertir aqui. A gente faz feira. Porque é isso que faz a diferença, a quantidade de interação que você está exposto. Exato. Eu já tive um professor que ele falava que você, ao longo do tempo, certo, você pensar já em inglês. É quando você pensar já vir em inglês. A imagem e não a tradução. Eu acho que isso leva muito tempo. Leva. Não dá pra falar que não. Sim. Né? Dependendo de uma... Por exemplo, meu filho não tem barreiras. Mas por que ele não tem barreiras? Por que a criança aprende fácil tudo? Sim. Porque ela não tem barreiras emocionais. Ela não questiona o processo. Ela só vai. E ela não tem muita vergonha também da exposição. Por isso ela que é legal começar cedo, né? Porque por isso depois... é muito bom se começar cedo. Não é só pela facilidade, né? Não é só porque, né? Não. Porque uma criança até 6 anos de idade, ela vai falar o idioma comum nativo. Sim. 3, 4, 5, 6 idiomas que você expuser ela é capaz de falar comum nativo até os 6 anos. Passou dessa fase, a gente fala fluente.
Tá. Aí é fluente, né? Entendi. Essa é a diferença. Por quê? Porque existe todo um trabalho aqui também. Sim. Existem pronúncias em inglês muito desafiadoras, né? Sim. Se você for, por exemplo, do McDonald's, drive-thru, through. É difícil Sim, pra gente falar é verdade. isso, não é? Como no espanhol, os 2 R's, desarrollo. É muito difícil, rapidinho no Não meio da faz frase. parte. Não faz parte. Agora, impossível? Ah, não. Em qualquer idade. A gente tem a melhor idade lá. A gente tem muitos alunos da melhor legal. idade. Por quê? Porque é um momento até que a mente está tranquila. Isso. Existem menos preocupações. Eu acho que a Sim, nossa sim. E um faixa etária desejo é a mais também complexa, diferente, porque né? a gente tem muita pressa e o trabalho está muito ativo e fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Talvez a faixa etária que a gente tenha que ter o maior cuidado hoje para aprender a atenção, para conseguir ajudar a manter a pessoa vindo, né? Sim. A gente assume essa responsabilidade também, né? Eu digo para os professores, o aluno não veio, a culpa também é nossa. Tá. Vamos avaliar onde é que a gente pode atuar Porque de às forma vezes que ele a pessoa não tá sinta, com vontade de ir. ou qualquer coisa passa na frente. É. Até quero. Ai, mas comer um rodízio hoje, né? Comer rodízio. Não. Inglês vai demorar muito, chovendo. inglês vai demorar muito. Como academia é. Eu sempre digo isso, academia é a mesma coisa. Terapia também, às vezes Terapia é assim, também, né? Terapia sim, também. Verdade. sim. Hoje não quero falar. É. Ou qualquer coisa do tipo, Ah, né? eu tô bem hoje, não preciso. Pois é. E aí depois passa uma semana já assim, né? Em inglês é a mesma coisa. Aí vai enferrujando, vai ficando incrustado e aí é mais difícil de você desenrolar depois, né? Gente, falem inglês e façam terapia. As duas coisas funcionam super bem. Nós recebemos 2 médicos aqui, eu vou puxando na memória. E eles, os 2 falaram sobre a importância de introduzir atividades que são desafiadoras, até pensando, já prevenindo um Alzheimer, Que legal. prevenindo questões dessa seara. Uhum. E eles comentaram quanto que aprender um idioma é bacana, É. fazer outras atividades, quanto que estimula, quanto que é como se tivessem novas formações neuronais para você aprender aquilo, para você se dedicar àquilo. E que não se interpõe, né? Elas vão Eu elas lembro só desse episódio, acrescentam. não sei quem foi, mas me chamou a atenção. A Karen e o Cadu. Porque falaram a disso. Karen e o Cadu. Por quê? Se você quer ser uma boa psicóloga, vá fazer uma aula de alguma outra coisa. Porque você fica Interessante. focado só naquilo, né? Então vamos fazer uma pós nisso? Então vamos trabalhar isso? Vamos naquela aula daquela psicóloga, né? Não, vai fazer outra coisa, que você vai ver como você vai se transformar também na sua profissão. Porque eu acredito que você trabalha outras áreas, né? Do Exatamente. Isso. Abre outros canais, né? Por isso que eu falo, os anos de hotelaria foram fundamentais. Sim, eu com sabia que não certeza. seria para sempre. O sacrifício é muito grande da família, né? É uma área que você normalmente tem que estar sem família. Assim, é mais fácil se você tiver. Então eu sabia que não seria para sempre, mas é uma bagagem inacreditável. Sim. E eles investem muito em treinamento, então foram muitos treinamentos, muita coisa que agregou. E eu não paro de estudar, eu sou a louca da faculdade, né? Meu marido fala, você não pode passar na frente, porque você passa na frente, fazer você uma cai pra matrícula. dentro, entendeu? Eu faço a matrícula. Porque eu não... As coisas estão se movendo numa velocidade que passa 2 anos e eu falo, ok, já fiquei para trás. O que eu tenho que aprender agora? Next. Embora ter uma empresa, você nunca pode estar igual. É verdade. Todo Sim, dia. sim. Da época da pandemia, então a gente se Sim. reinventou assim, inacreditavelmente. Acho que a humanização foi o que mais ajudou, né? Porque a gente diminuiu a distância do computador, né? Da frieza Vocês do entraram nas computador. aulas online? A gente fez as aulas online. Acho que a gente só ficou uma semana fechada e tocou nas aulas online. Não perdemos os alunos, porque eles já sabiam que a gente não ia deixar a peteca cair. Sim. E que a gente ia continuar trabalhando nessa relação, né? Que é uma relação super positiva. A gente tem... Os alunos indicam muito, né? Por essas razões, né? É sob medida, é para você, considerando quem você é. Que curso considera quem você é? Difícil, Sim. não é? Só personal, talvez, mas é uma pessoa só também. E mesmo o professor particular, quando ele tem 30 alunos, ele não tem mais criatividade para 30. Ele não é um grupo, ele é um, né? Sim. Ali nós estamos falando de 6, 7 pessoas brainstorming o tempo todo. Esse aluno não sai daqui, gente, como é que nós vamos fazer? Aí pega o meu conhecimento, é claro que, né, o input maior é meu, porque eu tenho mais experiência, mas em geral todo mundo contribui e aí a gente acha uma solução. Porque estamos falando de um time, né? É muito difícil a carreira solo, assim, eu falo que a gente tá à frente das escolas, porque a gente tem esse lado humanizado, e a gente está à frente do professor particular por essa questão de ter uma rede. Troca, né? A gente tem uma rede ali, né, de apoio. Um professor tem, sei lá, uma dor de cabeça no dia. Você tem outra pessoa de qualidade para pôr no lugar, né? Eu me lembro como era repor aula quando eu dava aula particular.
às vezes de feriado repõe, sábado, Sim. domingo, porque não, né? E é muito cansativo, e aí acaba a qualidade Desgastante, cai. né, pro professor. A qualidade vai caindo. Não tem como Não exigir. tem como, é uma pessoa só, né? Então a gente está na frente, a gente tem alunos fora do país. Ai, que legal. Não é? Porque eu penso, nossa, ele não contratou um estrangeiro. Claro, o estrangeiro não consegue ler as dúvidas dele. Sim. Ele não raciocina como a gente. Ele não tem o mesmo pensamento. Porque a língua dele é diferente. Então, é claro, a gente entende melhor aquilo que ele precisa, né? Sim, e aí que faz super bacana. sentido. Tem gente nos Estados Unidos, a gente tem gente na Holanda, a gente tem gente na Inglaterra. É muito legal. bacana essa troca. Porque eles também passam bastante coisa cultural pra gente. sim, É bem sim. bacana. Muito interessante. Sim, que bacana. E quando começa a aula, pensando até na criança, a gente estava falando, né? Eu quero ir lá conhecer. Tem um material ou não? Tem Como é que material próprio, Material de desenhado vocês. por mim, Ai, que exato. legal, que Material todo desenhado, assim, com muita cautela. Ele não surgiu no primeiro ano da escola, ele não surgiu no segundo, ele foi um trabalho de anos, verificando tudo que precisava estar ali e que nos outros livros não continham, né? A princípio a gente fazia uma adaptação aos livros que existiam, e aí eu percebia que metade do livro ficava de fora. Por quê? Porque tinha um excesso de atividades ali inúteis, que não eram válidas e que era para se vender livro, né? Quando você vai comprar um curso de inglês, o que é mais caro? E o que, Ah, que é, normalmente o livro, eles né? fazem você comprar do começo Sim. ao final? Parcelado Porque em existe várias um vezes. ganho muito grande em cima disso, né? Então, quer dizer, eu preciso colocar o livro como estrela para justificar o valor do livro, Quando a gente né? desiste, a gente olha o material e fala... Continua "Nossa, pagando. E Eu continua já pagando. desisti, eu já desisti Tá de novo, vendo? continuei pagando. E- E você não Entendeu? consegue Tem pegar aquele sentido, né, material gente? e usar É, sozinho, né? É, E a não, gente tá adotou, lá. a gente teve a coragem, é um grande risco, né? Você tirar a estrela principal, né? A galinha dos ovos, vamos chamar assim, e colocar o aluno no centro do processo, né? É arriscado isso, Sim. Mas como era o que vinha dando resultado, eu falei, nós vamos continuar nessa linha. Então o material é todo desenhado por mim, das crianças, a gente tem todos os níveis, inclusive business, inclusive preparatório para certificado internacional. Então, como eu disse, foi um trabalho de muitos anos, com prestando muita atenção no que funcionava. Então, quer dizer, eu eliminei o que não funcionava. Eu ainda sempre falo, a hora que eu vou mostrar para as mães, eu falo, você está vendo essa página que tem só um exercício? Que tem uma parte bastante em branco? Essa é a hora que ele está falando inglês, entendeu? Porque se tivesse um monte de coisa que ele não estava falando inglês, ele estava reproduzindo. Ele estava fazendo um exercício de preencher lacuna. Né? Esse é o espaço de fala. É muito importante. Nossa, eu odiava tem esses. meia folha em branco, mas por que você deixou meia folha em branco? Você podia ter colocado outra coisa. Não, porque eu quero que fique muito claro que essa é a hora que ele está falando. Sim. Essa é a hora que ele está produzindo o discurso. Né? Eu tenho crianças de 13 anos falando inglês que eu falo, nossa, por que eu não posso pôr para dar aula? Tem 13 anos ainda, como é que eu faço? Dá até angústia na gente. 13 anos. E que só estudaram inglês no meu espaço. Desde o começo. legal. Né? A gente tem pititicos, tem turma de 4, 5 anos também, pré-alfabetizados. Começa nessa idade. Exato. Eu acredito que 3, 4 anos funciona a melhor melhor, idade. eu acho. Até ali, a mãe pode colocar uns vídeos. Mães, fica uma dica, economizem até os 2 anos. Coloquem vídeos. Os vídeos em inglês, eles vão absorver de qualquer forma, né? Uma outra questão que a gente não colocou em pauta aqui é a questão do bilinguismo dentro da escola. E eu queria colocar minha opinião pessoal sobre isso, eu acho muito importante. Seu filho está na escola bilíngue? Não. Porque eu quero que ele conheça o Saci. Tá. Eu quero que ele entenda de folclore brasileiro. Como é que eu posso dizer assim, sim, nós somos Estados Unidos? É Como complicado que eu posso- esse título que Você usa, entende, né? Você entende o que eu tô falando? Sim. Não tem sentido isso pra mim, assim. Eu quero que ele seja um cidadão do mundo. Para ser um cidadão do mundo, ele precisa falar inglês. Para isso, eu prefiro colocar ele num curso em paralelo do que colocar numa escola que vai vender cultura alheia. Entende? Eu quero que ele entenda de português. Eu quero que ele entenda da nossa cultura Sim, e tenha... sim. Porque o brasileiro está perdendo esse valor Sim, cultural, esse amor, E né? as importâncias parece que elas ficam perdidas. Então, exato. o inglês ele tem um papel super importante, que nem você Sem a menor trouxe. dúvida. E uma coisa não pode anular a outra. Pronto. A cultura brasileira não pode anular o inglês não pode anular a isso. cultura. Aula de ciências em inglês? Mas... Ciências? Sim. É verdade. Né? Ah, então, Não tinha pensado nisso. não é que eu não trago para minha escola. Eu não Eles tinha têm nenhuma aula de opinião ciências. formada, não sabia assim o que pensar, mas é interessante Às isso vezes que me você perguntam trouxe. e eu preciso dizer com honestidade o que eu acho. Elas Sim. são super custosas, né? E tem essa questão de ensinar matemática em inglês, mas
Sim, eu acho que é importante, por exemplo, nos meus livros eu coloco muito hands-on, eles fazem experiências de ciências, os pititicos, no curso. Mas eu preciso separar. O Bernardo tem muito claro o que é português e inglês. Ele não desrespeita a avó dele, por exemplo. Ele nunca fala inglês com a avó dele. A avó dele não fala, legal. então ele não fala. Ele fala inglês comigo. Quando outra pessoa pergunta, ele já responde em português. Ele tá falando inglês comigo aqui, a pessoa pergunta, ele responde em português aqui. Porque ele entendeu. São coisas diferentes, né? Ele, na escola, a mesma coisa. Ninguém nunca reclamou pra mim na escola que ele fica falando inglês com as pessoas. Isso não quer dizer que ele não tá falando. Ele fala perfeitamente as frases completinhas, dentro de uma fluência de uma criança de 4 anos. Sim, claro. Né? O repertório dele, né? Claro. Em português não tem fluência em várias coisas. Mas é isso que eu penso, sabe? Eu acho que é muito custoso, eu acho perigoso que a gente perca os valores da nossa cultura, que a gente perca essa questão de ser brasileiro. Acho muito importante a gente continuar mantendo isso. Por isso, de novo, que eu não tenho nenhuma bandeirinha pendurada. Não é isso que a gente vende, é uma outra coisa. É diferenciado também, né? Também é arriscado, as pessoas gostam de ver a bandeira, elas sentam, sim. elas gostam de ver a bandeira ali, né? E a gente segue os rumos mais é que arriscados, isso mas... que você falou da escola bilíngue, tem um status aí também. Tem. Então não é só, quero... É complicado falar, mas é verdade. Tem um pouco. Tá na escola X. Exato. Eu acho que se for uma mescla, tudo bem. Se conseguirem fazer uma mescla equilibrada disso, tudo bem. Mas até na camisetinha, assim, bandeira... Não. Aí eu acho que uma coisa pode anular a outra, como você falou. Daí eu acho que não seria válido, né? São brasileiros trabalhando no mundo. É isso que eu quero ver. Sim, brasileiros trabalhando no mundo. Até mesmo você colocou, eu poderia morar fora do país. Então, mas não, exato. aqui, tô bem, né? Sim, tô bem. Né? E daí a gente tira também a questão do porquê fazer o inglês. Exato. Que a gente estava falando no começo. É. Porque senão fica aquela coisa muito pesada, né? E daí quem acaba não precisando, acaba perdendo o incentivo, né? E a motivação. E se você não tem essa motivação, você não consegue. Ou só vai se motivar quando vai ter uma viagem daqui a um mês. Sim. Mas como que aprende inglês em um mês? Não consegue. Eu tive uma proposta uma vez para trabalhar em TI numa multinacional. E eu disse, nossa, erraram. É com certeza. Desculpa, não é a minha área de atuação. Eu realmente não... TI, ela falou, sim, mas é que TI, a rotina desta função, não estou diminuindo os profissionais de TI, é uma função super difícil, mas talvez a função não fosse tão complexa. E ela me disse, a rotina da função eu te ensino em 3 meses. Em inglês, não. E achar alguém de TI que fala inglês é uma mosca branca. Então, mas pegando o gancho disso que você falou dos profissionais de TI, eu já ouvi de profissionais da área que determinadas características eles precisam que o profissional já tenha desenvolvido e que a função eles conseguem ensinar. Talvez para alguns seja mais rápido, para outros vai ser um pouco mais devagar, vai ser um processo diferente, né, como você falou, mas eles conseguem ensinar. Agora, tem algumas características que eles precisam já que o profissional venha. E eu imagino que nesse caso, o inglês era ali o carro-chefe, era o fundamental. Eles já deviam ter entrevistado muita gente. Sim. E não tinha resultado. Tem que sair da escola falando inglês. Pais, vamos investir nisso. 3º ano, terminou o 3º, check. Inglês, ok, next. Aí vai focar em outra coisa. Porque quanto mais você avança, mais difícil é a questão de tempo, a questão do próprio investimento, né? Sim. Porque você tem que pagar uma faculdade, enfim. Então, o ideal é terminar o 3º ano junto. Esse é um grande objetivo. Até quando eles chegam pra mim, assim, no primeiro colegial, primeiro ano. Ensino médio. Demonstrei a idade total agora. Primeiro ano. Eu já começo a fazer uma matemática para ver se eu já consigo ajustar, para ver se eles terminam com o 3º ano junto. Porque depois são outras coisas que a pessoa tem que focar. Outras coisas, né? Mas tudo bem se não deu também, né? Porque talvez a nossa geração não sabia que ia ficar tão cercada assim, né? Que ia ficar tão encurralada, né? É o que a gente conversou antes do vídeo começar. Quanto mais você evolui na carreira, mais o inglês começa a te cercar, né? Materiais todos em inglês, os melhores artigos em inglês. Sim. Então, eu acho que não é uma coisa que nem vale a pena fugir. Eu não gosto de inglês. Não. Você já ouviu a Whitney Houston, achou a coisa mais linda do mundo ela cantando. Sim. Porque é uma Ouve música, agora é muito a Olivia sonoro. Rodrigo. Exato, não é maravilhosa? É muito sonoro. Adele. É muito sonoro. O inglês é muito sonoro. E o legal do inglês, pra parar de torcer o nariz, porque às vezes a gente fica torcendo o nariz, porque é muito complicado e tal. Conjugação verbal super concisa, tá? Vou falar o que é fácil primeiro. Conjugação verbal concisa. Nem se compara com o português, né? Muitas palavras a gente já adotou no coração, por exemplo, feedback, coworking, a gente já adotou. E ela não é erudita.
O que eu quero dizer com uma língua que não é erudita? O português, ele tem um estándar muito complexo. Sim. O inglês, ele não se importa de cair um pouquinho para se adaptar ao dia a dia. Sim. Então, por exemplo, a palavra coworking é uma palavra que surgiu de uma necessidade, né? E traduz coworking. Eu sempre fico pensando, como é que estaria escrito coworking na frente de um lugar? Pessoas trabalhando juntas. Colaboradores juntos, trabalhar com coleguinhas. Vamos trabalhar... Não tem uma palavra que Sim. substitui isso de uma maneira tão que faça tanto pop, sentido. tão Coca-Cola, né? Super Sim. simples, né? Eu acho que ser uma língua pop não quer dizer uma língua pobre. É uma língua Sim. pop que se adapta às necessidades. O que eu vou enfrentar de dificuldades? Eu vou enfrentar de dificuldades o fato da posição das palavras ser diferente, porque não vem do latim, então não tem a mesma sequência. Por exemplo, a frase pode não ser ela é bonita, né? Não tem a mesma sequência, isso pode ser complexo. A questão da pronúncia, porque existe uma intenção de falar rápido. Então, eles juntam os sons, né? Sim. Existe técnica para juntar os sons. Então, não é... Como é que se diz? Não foi um acidente, é uma intenção. E aí, quando você ouve na escola, é uma coisa, e a hora que eles falam de verdade, você... Meu Deus, ele falou... Quantas palavras ele falou? Parecia que ele falou uma só, né? We gotta go. Né? Sim. Gotta go? Como assim? I have to go. Gotta go. Como é que encurtou tanto assim, né? Esse é um grande desafio, né? E a questão da coloquialidade. Então, por exemplo, phrasal verbs. Você pega um verbo com uma preposição e o verbo tem um significado raiz, a preposição também, e quando você junta os dois tem outro significado. Um exemplo super legal é make-up. Todo mundo conhece make-up como maquiagem, mas vamos entender que make é fazer. E up é pra cima. E make-up não é fazer pra cima. E make-up tem pelo menos 5 significados. Pode ser inventar uma história, pode ser inventar uma desculpa, pode ser fazer as pazes. O mesmo verbo make-up, que é aquele que a gente usa pra maquiagem, que não é verbo, né? Enfim, mas né, uma Sim. expressão, tem vários significados. Então, esses são os grandes desafios. E é uma língua subjetiva. Subjetiva porque ela requer uma certa interpretação na hora da leitura. Então, esses desafios... Gente, eu sou daquelas que prefere entender que tem um desafio. Sim. Olha, fazer pilates tem um desafio. É esse. Sim. Muito bem. Então, eu vou traçar uma rota, vou pedir apoio de um profissional que me entende e vou caminhar nesse sentido. E sempre recalculando também a vontade. Peraí, por que eu tô fazendo inglês mesmo? Sim. Quero ir para os Estados Unidos daqui a 2 anos. É verdade. Sim. Vou manter isso vivo. Sim, é né? A mesma importante, coisa, a por que eu vou para motivação, academia, eu quero perder 10 quilos. Então, eu vou manter isso vivo na minha cabeça todos os dias, porque eu preciso... Como todas as coisas que a gente quer alcançar, né? Não é diferente. O importante é estar na mão certa também, né? E a gente acha que nunca esbarra, mas esbarra sim, né? Vou falar por mim. Esbarra. Eu não sei falar inglês. E daí, nunca pensei, né? Claro, quando chega nos artigos, quando chega numa pós, num mestrado que a gente quer fazer, sempre chega uma provinha que tem o inglês, né? Que daí trava, né? E daí eu pensei, não, mas aí a gente dá um jeitinho, pega uma tradução, a gente consegue. Até que na pandemia, hoje eu tenho uns 7 pacientes que são de fora. Que legal. E daí... E eu atendo crianças, né? Eu não tenho nenhum adulto de fora. Então, tem crianças de 6, de 7. E agora que eu tô vendo o desafio. Porque eu tenho que aprender a falar devagar para que eles entendam. Né? E eu gosto de ser engraçada. Colocar no lugar deles o tempo eu gosto todo, de falar. E daí eles ficam... Sorry. Daí não entende. Daí eles vão, né? Pra pedir pro Google. Né? Como que fala em português isso para falar pra Fabi o que é, entendeu? Que doideira. Ou então fica, mãe, e eu falo, nossa, se eu soubesse um pouco, né, o quanto que eles já se sentiriam também mais em casa. Exato. Por mais que eles se sentem em casa porque eu sou brasileira, mas são crianças que nasceram lá, né? E olha que nicho de mercado de atuação. Sim. Eu E consigo nunca atender imaginei. crianças que falam outro idioma. E começa a vir, e começa a vir, e começa a vir. É um nicho de mercado. De repente, E né? aí você fala, nossa, que interessante. Então, se eu soubesse pelo menos... Até para poder, né, ter essa interação mais gostosa, não é? Sim, com certeza. Seria outro atendimento. Não é a mesma coisa das experiências, quando a gente fala, nossa, eu já fui naquele lugar. Sério, nossa, não é gostoso? Daí você se sente, ai, realmente, aí é legal aquilo, aquele cheiro, aquela comida, aquela pessoa que te atende. Sim. Você consegue falar, trocar de experiência, né? Exato. Então, eu que nunca imaginei, né? A gente brinca que aqui não pode, todo mundo que vem, a gente vai fazer alguma coisa. Então, a gente vira cliente, paciente. A gente vira cliente, paciente, todo mundo, Tá saindo caro. Porque a Laura veio, eu faço pilates na Laura. Desculpa. Daí tem tal coisa, a gente quer também fazer. Isso. A Nutri veio, a gente passa com a Nutri, e assim vai. E daí, quando eu falei com a Ju, eu falei,
Daí eu comentei com o Júlio também, falei, vamos colocar a Marina, mas não é só a Marina, na verdade, porque daí a gente incentiva ela, né? Mas e a troca também, né? Tem uma questão. Eu acho que os nossos pais estavam preparados, era uma cultura natural os filhos saberem mais que os pais. Eu não sei se a nossa geração é pronta para os filhos saberem mais que os pais. Verdade. Porque como a gente se mantém ativo durante até 80 anos trabalhando, sim. quer dizer, a gente vai querer sempre acompanhar um certo desenvolvimento também. E aí chega um ponto que ele tem uma habilidade comunicativa acima, ou mãe, eu tô indo mudando para os Estados Unidos, tá bom? Ai, meu filho vai morar nos Estados Unidos, eu vou ter que chegar lá, não falo nada, não consigo comprar uma cueca, preciso pedir ajuda para ele para tudo que eu vou fazer. Ou a gente não fala nada, tá pronto mas pra a gente isso. quer que o filho faça um intercâmbio. Não é engraçado isso? No Também, Minha né? Mãe é uma Peça, quando ele vai viajar, que ele não consegue. Gente, é muito engraçado A aquela Hermínia cena. não consegue muito falar com o cara do Heavy passaporte. dollar, many dollar. Isso, o cara Essa cena é muito perguntando boa. e ela lá viajando. E é isso. Sim. E as chances são muito grandes dos nossos filhos irem morar fora, na verdade. Sim. E a gente tem que estar pronto para isso também, né? Eu acho que com as barreiras do mundo se rompendo e a globalização tomando conta de tudo, porque ela não é mais um fenômeno novo, ela é uma realidade. E como que vai fazer pra gente se comunicar em geral? A gente tem que agradecer que é inglês, que ele é possível. Tem línguas muito mais difíceis. Como eu falei, não é a coisa mais fácil do alemão. mundo. Russo. Como é que a gente... É uma cultura difícil de né? Por exemplo, músicas em russo. Sim. Você não acha toda hora, em qualquer lugar, verdade, né? Enfim, agora com o Spotify não é tão impossível. Mas a gente consome Mas não é uma coisas coisa em que a inglês o gente tempo consome todo. mais. Faz parte, Americanos produzem produtos para o mundo consumir, né? Então é mais fácil ter acesso Sim. também, né? Mais barato, mais fácil, enfim. É uma realidade que acho que é melhor a gente aceitar e fazer com certo prazer e buscar profissionais que vão ajudar, né? No caso, meu espaço linguístico, que vai ajudar as pessoas a traçar, né? Fazer uma trajetória de alegria, assim, de prazer, de aprender algo novo, né? Me tira uma última dúvida. Vocês misturam as idades lá? Não. A gente faz uma peneira muito fina, não só da faixa etária, mas de experiência com o inglês, do momento que tá e dos objetivos, tá? É claro que isso às vezes implica a gente ter que colocar menos pessoas em sala de aula, o que também é um caminho arriscado, mas a gente também segue esse caminho, porque o que eu quero ver, nós queremos ser conhecidos pela escola em que as pessoas levaram menos tempo, em que elas não saíram traumatizadas e que elas saíram de A, foram para B, de B foram para C, de C foram para D e determinaram a hora de parar. D tá bom para mim, daqui eu não quero passar. Não, eu quero ir até o final, eu quero pegar o certificado, eu quero. Ok, mas o importante é, eu saí de A, fui para B, eu não tô lá sem saber o que eu tô fazendo, para onde eu tô indo. Então a peneira é muito fina, é feita uma entrevista, né, uma conversa pedagógica. Isso é muito importante para trabalhar nessa energia de grupo. Porque senão a tua fluência em português é diferente de um adolescente. Sim. Daí, se vocês têm influência diferente na língua materna, como é que isso vai acontecer em inglês? Sim. É muito difícil, né? Então, a gente também tem esse cuidado. Sim. Muito legal. Cara, show, hein? Adoramos. A gente Gostaram? vai se matricular. A gente leva a Marcela junto. Leva a Marcela, a Marcela vai também. A Marcela isso aí. também, ela entra. Ela entra, Todas entendeu? as coisas, ela quer contratar o serviço. É isso, mulheres muito dominando o legal. mundo falando inglês, gente. É isso que eu quero ver. A gente dominando o mundo. E como é que o pessoal te encontra o espaço? Nosso Instagram, @meuespacolinguístico. Eu acho que é o melhor canal para conhecer também o perfil, né? O tipo de posts que a gente faz, acho que deixa muito claro quem a gente é. Nós somos uma escola de inglês para todas as idades, para todos os níveis. Dali tem o Linktree, aí eles conseguem acessar o site. A gente tem página no LinkedIn, a gente tem Telegram, a gente tem grupo de WhatsApp que a gente fornece dicas de inglês diárias. O importante é trabalhar na imersão e cercar as pessoas de inglês o máximo possível, mas eu acho que a princípio o Instagram. E claro, quem quiser visitar, a gente está na Lucas, na Avenida Lucas Nogueira Garcês 2032, mas também atendemos online, então pessoas... Tem aluno em Maceió, tem aluno em Fortaleza, tem aluno em quanto é lugar, mas seria legal fazer uma visita, estão todos convidados, são meus convidados para visitar, conhecer o espaço, ver o material, ver a metodologia. A gente vai estar aberto agora em julho, o departamento de vendas está aberto. Nós temos o maior ano letivo, a gente só fecha 15 dias em julho, 15 dias no final do ano, então o teu investimento vale a pena, porque as escolas cobram os 12 meses e você não estuda os 12 meses, né? Então a gente só faz as pausas necessárias para o respiro mesmo,
mas tem aula o ano todo e o legal é que é matrícula o ano todo. Você não precisa esperar agosto e janeiro. Eu encontro uma turma que está no teu momento, se precisar de algumas aulas de adaptação a gente faz, mas você pode matricular o ano todo. Isso também é legal, porque às vezes bate à vontade, tem que ser agora. Não dá para esperar janeiro, tem que ser hoje. Pode começar. Muito Bacana, legal. Foi um prazer, Show. meninas. Que Foi um delícia. prazer Prazer foi Que nosso. delícia. Obrigada por fornecer esse tempo, trazer todas essas informações pra gente. legal. Foi fantástico. E a gente espera que chegue a muitas pessoas Tomara que possa ter esse Essa contribuído. forma, episódio. né? E essa forma diferente de Exato. encarar, né? O É. aprender o inglês, né? Exato. Eu acho que se a gente trabalhar nisso aí, as pessoas Sim, se as abrem pessoas para mudam. aprender. Eu acho Tomara que também. tenha contribuído mesmo. Obrigada. Sim, a gente que Obrigada. agradece. E você? Como é que Estou te no encontra? Instagram também como Fabi Arello Psico. E também aqui no Pod das Psis, toda quarta-feira sai no Spotify e também no YouTube às 8 horas da noite. Ai, que E legal. você, Paulo? Eu tô no Instagram como paula.psicóloga. Também aqui todas as quartas, junto da Fai, de algum convidado muito especial. Não deixem de curtir esse vídeo, você assistiu até aqui, de se inscrever. Pra você não vai custar nada, mas pra gente ajuda muito, seu dedo não cai. E pra gente é muito importante. E de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram do Pod das Psis e também no TikTok. Para Obrigada. continuar tendo conteúdos Obrigada. assim, né? Para continuar tendo Exatamente. conteúdos assim, tem que curtir. Exatamente. É isso aí. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Obrigada.